Ei, gente, está começando mais um episódio do Pode Inovar na FAPES, o seu podcast para ficar por dentro de todas as novidades de ciência, tecnologia, inovação e extensão aqui do Espírito Santo. Eu sou Samantha Nepomuceno, sou jornalista, responsável pela assessoria de comunicação e imprensa da FAPES e estou ao lado do meu amigo Igor. É isso, meu nome é Igor Gonçalves, eu também faço parte da equipe de comunicação da FAPES e hoje a gente tem um assunto aqui muito interessante, né, Samantha? Sim. O tema de hoje é como a pesquisa é aliada no desenvolvimento de políticas públicas. E temos aqui duas pesquisadoras, né, que fizeram dois trabalhos excelentes, com excelentes dados, que vão contar um pouquinho para a gente hoje, né, Samantha? Exatamente. Uma dessas convidadas é a professora Franciele Marabotti. Ela é do Centro de Ciências da Saúde da UFES e coordenou um levantamento extremamente relevante aqui para o nosso estado sobre o uso de drogas entre estudantes do ensino médio no Espírito Santo. E ela vai bater esse papo com a gente para explicar melhor sobre esse estudo. Bem-vinda, professora. Muito obrigada, Samantha. Muito obrigada, Igor, pelo convite. Estou bem animada aí pela nossa conversa. É isso. Aqui também com a gente está Mariana Dadalto Pérez, perita oficial criminal do Labtox, né, que é o Laboratório de Toxicologia Forense. É isso? Acertei? Isso. Da Polícia Científica do Espírito Santo. Ela coordenou o projeto que resultou no painel pericial de substâncias psicoativas do Espírito Santo. Excelentes dados com vítimas de trânsito, enfim, a gente vai entrar a detalhar aqui. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada, Igor. Obrigada, Samantha, pelo convite. É uma grande oportunidade de estar aqui conversando mais um pouquinho com vocês sobre o trabalho. E aí, gente, antes da gente entrar no bate-papo, acho que vale a pena explicar para quem estiver ouvindo e assistindo a gente, da onde surgiram essas duas pesquisas que elas são complementares, vamos dizer assim, né? Uhum. Essa pesquisa, ela veio de uma demanda induzida do próprio governo do estado para a FAPES, através da Secretaria de Estado de Governo, que é a SEG, por meio da Subsecretaria de Estado de Políticas sobre Drogas, que é a SEG. A SEG, ela coordena, né, ela realiza o programa Rede Abraço, que cuida justamente dessa parte. Esse edital foi aberto pela FAPES em 2023, se eu não me engano, por meio dessa demanda induzida, que é uma demanda do próprio governo, para subsidiar o governo na política sobre drogas aqui no Espírito Santo. E eu acho que explicando isso dá para a gente iniciar o nosso papo, né, Igor? Vamos iniciar aqui, eu vou começar com você, Franciele, porque a gente quer saber um pouco da origem, né? Você fez esse estudo com drogas, né, com adolescentes, e a gente quer saber se você já tinha algo programado de fazer sobre esse tema ou não. Ele veio exatamente dessa demanda induzida e aí você foi convidada ou teve a ideia, não, vou participar desse projeto. Como que você chegou nesse projeto? Era algo que já era pensado ou não? Nasceu exatamente da demanda induzida que veio do governo aí, né? SEG FAPES. Sim, na verdade não era nada planejado. Eu tinha acabado, né? Eu sou epidemiologista, eu tinha acabado de conduzir um estudo de base populacional, que eu tinha ido nas residências de mais de 1.000 mulheres em 2022. E aí, nesse intervalo, né, eu tive uma conversa e um convite, né, pela Rede Abraço para poder conduzir esse novo estudo. Então, aí nós iniciamos, então, toda a construção, né, metodológica, toda a construção de um questionário que foi bem extenso, né, para a gente abarcar o maior número de drogas possíveis e atender, né, a demanda do governo, que era esse levantamento sobre o uso de drogas entre adolescentes. A princípio tinha uma proporção maior, né, que era ser feito em todo o Espírito Santo, mas a partir da conversa, do planejamento, foi achado de forma mais execuível que para aquele momento a gente realizasse na região metropolitana da Grande Vitória. Então, foram muitas conversas, né, muito tempo de planejamento, porque toda pesquisa requer esse planejamento, né, não só na escrita, mas treinamento de pessoal, porque foi uma pesquisa de base escolar, a gente foi em 63 escolas públicas e privadas, né, da região metropolitana. Então, antes da gente ir para campo, a gente teve um grande caminhar aí, né, para poder a pesquisa acontecer. E, professora, a gente viu nos nossos registros da FAPES, né, que essa pesquisa recebeu o valor de R$300 mil do governo do estado, via FAPES e SEG. Uhum. Esse valor, de que forma ele impacta no andamento da sua pesquisa, né? Como ele ajuda a pesquisa a ser realizada? Sim. Eu sempre falo que as pessoas só sabem da dificuldade da pesquisa quando elas estão ali desenvolvendo a pesquisa, né, Mariana? No dia a dia. No dia a dia, porque fazer pesquisa ela é muito cara, né? E assim,
graças ao investimento mesmo do governo. O governo tem investido bastante, né, em pesquisa no nosso estado nos últimos anos. Se não for o investimento financeiro, a gente não tem como realizar a pesquisa, né? Porque para a gente conduzir uma pesquisa, a gente precisa de material, de recursos, né, de materiais, a gente precisa de recursos humanos para desenvolver, a gente precisa de recursos para divulgar essa pesquisa posteriormente, porque ninguém quer que a pesquisa seja realizada e ela fique, né, guardada. A gente precisa publicizar esses dados, né? Aqui é uma forma que a gente está tendo de publicar, né, de publicizar esses dados, mas as revistas científicas também é uma fonte muito importante que é buscada, né, pela nossa instituição de ensino, que é a universidade. Então, assim, o recurso ele é essencial para que a gente possa idealizar, né, e colocar em execução, em prática, a realização. Eu imagino na sua pesquisa o tanto de aluno que vocês tiveram que ter para esse... Foram muitas entrevistas, né? Mais de 60 escolas, né? Sim, foram 63 escolas, mais de 4.600 alunos que participaram. E tudo era feito de forma no tablet, né? A gente comprou mais de 60 tablets, né? Para poder porque a gente não poderia fazer entrevista face a face com um adolescente. O adolescente nunca vai me responder, né, se ele usa drogas. É verdade. Se ele já experimentou, nunca. Então, assim, a gente estudou isso também, né? Qual a melhor metodologia que a gente, né, aplicaria. E aí a gente foi pela própria questão de ter o dado, né? Não vamos usar no papel, porque depois teria o custo ainda com a digitação. Então, a gente comprou tablets graças ao financiamento, né? Então, quando a gente ia para dentro das escolas, nas salas de aulas, o tablet era um atrativo também para o adolescente, até para ele participar e responder, né, ao questionário. Eles respondiam de forma anônima? Sim, tudo é anônimo na pesquisa, né, e de forma individual também. Então, eles sentavam como se fosse uma aplicação de prova, né, cada um na sua cadeirinha. A gente entregava o tablet e só orientava como que ele ia ligar, né, como que ele ia ter acesso ao questionário, e ali cada um no seu tempo respondia ao questionário. Entendi, muito interessante mesmo. Legal. Mariana, agora contigo. A gente viu que o da professora Franciele foi de uma forma que houve ali um convite, uma coisa mais induzida. E vocês, para chegar no painel, foi mesmo edital, com a ampla concorrência? Como é que vocês se prepararam para fazer esse painel? Então, essa busca de dados, né, as informações, são coisas que a gente vinha querendo fazer. Por exemplo, meu doutorado foi até 2014, eu defendi, mas eu tenho dados de acidente de sinistro de trânsito 2011 e 2012. E aí, para eu ter os dados do meu doutorado, eu fui para o arquivo e folhei papel por papel. Então, imagina o trabalho que isso é. Isso foi... Lá eu tive 200 casos. Agora, a gente apresentou, por exemplo, de sinistro de trânsito, mais de 7 mil. Imagina eu ter que pegar 7 mil. Então, assim, era uma coisa que a gente já queria publicizar, que, por exemplo, um caso de sinistro de trânsito, todo ano, Maio Amarelo, eles perguntam os dados, e a gente consegue dar alguns dados, mas não todos. Por exemplo, eu não conseguiria diferenciar de idade, sexo, cor. E aí, a FAPES lançou esse edital, né, junto com a SESC. Nós participamos como ampla concorrência, né, como lá no laboratório nós temos um grupo de pesquisa, então participamos com doutores, mestres, como uma instituição mesmo de ensino, de pesquisa e ensino, e aí a gente ganhou o edital e aí a gente pôde fazer. E você falou até aqui num bate-papo prévio nosso aqui que foi até uma surpresa, né? Não esperavam que a Polícia Científica entrasse. Exatamente. A própria FAPES, a SEG, né? A Secretaria de Drogas, a FAPES, ficou surpresa da gente participar, mas todos os outros que, né, nada contra os outros, pelo amor de Deus, mas todos os outros que aplicaram, eles iam pegar esses dados que são primários de vocês. Somos nós que, por meio do nosso trabalho mesmo, da nossa atribuição... Gente, desculpa interromper. Tá saindo muito áudio da sua mão batendo na mão. Ai, meu Deus. Eu só interrompi porque realmente tá... Tá, então tudo bem. Tá, não, tranquilo. Não, eu sou italiana, eu paro. Não, vamos de novo. Tranquilo. Quer fazer pergunta de novo? novo? É melhor. Melhor. Então tudo bem. Então, Mariana, vamos contigo agora. A gente sabe que no início aqui a professora Franciele falou de como ela entrou por meio de um convite. E a gente sabe que a pesquisa de vocês foi diferente.
como vocês se prepararam para entrar nesse edital, né, e trazer esse painel com esses dados relevantes para a nossa sociedade? Então, esses dados são dados que a gente sempre quis ter, né? São dados importantes que nós temos por meio dos nossos laudos, são dados que já existem na própria polícia científica, mas que eles não estão disponíveis facilmente, né? Normalmente eles estão no papel e a gente não conseguiria ter acesso fácil a esse tipo de dado. Eles não estão em um sistema, então não são sistematizados. É fácil de acesso, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu fiz meu doutorado e eu tive os dados parecidos, só que em 2011 e 2012. E aí, para fazer essa pesquisa, saber sexo, idade de todo mundo, eu tive que ir no arquivo de papel para procurar um por um e ter essas informações, exatamente. E na época foram 200 casos. E esse do painel, a gente, de sinistro de trânsito, apresentou 7.500. Imagina 7.500 no papel. Então, a gente já queria fazer, mas não conseguiria operacionalizar essa demanda, né? Então, com o edital, nós participamos do edital, ampla demanda, né? Como um grupo de pesquisa mesmo, e acabamos ganhando E aí, num bate-papo prévio aqui nosso, né, você tinha falado da surpresa, que foi a polícia científica aparecer ali concorrendo no edital, né? As pessoas ali, até da própria FAP, não esperavam que vocês fossem entrar para concorrer no edital e apresentar essa pesquisa. Não esperava nem que a gente fosse participar, né? Com o próprio órgão do governo participando de um edital. Mas a polícia científica é quem produz esse tipo de dado. Ela que diz, né, se a pessoa bebeu, se a pessoa usou droga, por meio dos nossos laudos, do nosso trabalho mesmo, nossa atribuição. Então, outros grupos de pesquisa teriam que buscar os nossos dados, que são os dados primários. Então, a gente já tinha essas informações e era uma questão de conseguir organizar e, como a Franciele falou, também ter pessoal para conseguir fazer essa operacionalização, né? Porque criar um sistema, criar uma IA para poder conseguir... Para compilar esses dados todos, né? Extrair esses dados todos. De novo, a polícia científica, a gente não tem ainda um sistema que integre tudo. Então, foi importante para a gente conseguir extrair essas informações e juntar o banco de dados da medicina legal e da toxicologia. Era até aproveitar o gancho que ela foi dar, porque era até uma pergunta que vinha mais para frente, mas é porque a forma como foi esse estudo, né, que vocês fizeram aí, que foi um cruzamento de dados que vocês pegam ali eu até anotei aqui, para não esquecer. Vocês, análise de dados dos laudos que você tem no LabTox, as vítimas que deram entrada no Instituto Médico Legal. Vocês fizeram um cruzamento aí, que é algo até inédito, né? Pelo que eu entendi. Isso. Como é que funciona? Qualquer morte violenta ou suspeita, violenta não é só violenta de tiro, de sinistro de trânsito, mas uma morte não natural. Qualquer morte não natural, que não seja por doença, o corpo é encaminhado para o IML. Então, a pessoa passa pela necrópsia e muitas vezes é coletado material para o laboratório de toxicologia. Aí, lá na toxicologia, dependendo da causa, nós pesquisamos álcool, drogas, medicamentos, agrotóxicos, isso aí vai variar. Então, e no laudo da medicina legal, eles têm esse dado. Qual foi a causa da morte, qual a idade, o sexo, a raça, tudo isso. E na toxicologia nós temos o resultado se bebeu, do álcool. A conclusão da causa, vamos botar assim. Pode não ser a conclusão da causa. Por exemplo, uma queda, a causa não necessariamente foi... pode ter sido uma precipitação, né? Pode ter sido um acidente, uma queda por acidente. Mas eu vou dizer, o laboratório de toxicologia vai dizer se usou álcool, se usou drogas, ou se não usou nada. Né, mesmo? Sim. Então, vocês conseguiram aí cruzar esses dados e trazer uma coisa mais concreta, né? Isso, aí a gente conseguiu fazer esse cruzamento e a partir daí conseguir perceber algumas diferenças, né, entre sexo, idade e o tipo de causa morte. Traçar um perfil, né? Isso, exatamente. Isso aí. Eu queria só que você comentasse, igual eu falei com a professora Franciele, em relação ao recurso. O projeto de vocês recebeu 165 mil do governo do estado. Esse valor foi um diferencial para vocês conseguirem chegar a esse painel que existe hoje, que está disponível, né, para a sociedade capixaba? Com certeza. Esse valor foi usado principalmente de duas formas. Uma para comprar computadores, e são computadores específicos de tipo servidor, para rodar software mesmo.
Então, que nós não temos esse tipo de computador, né? Para o nosso trabalho em si, eu não preciso de um computador específico como esse. E também para a bolsa dos alunos. Para montagem de equipe mesmo, exatamente. Né? É o mesmo caso da professora Franciele. A gente precisa de material humano também. Sim. Então, a bolsa dos alunos foi importante porque eles que fazem, né, bastante do trabalho ali nesse caso, fizeram de criação do código e etc. Nos ajudaram bastante. Isso é uma parceria com o IFES? Com o IFES, isso. Os alunos de iniciação foram alunos do IFES da Serra. Muito legal. Muito legal mesmo. Agora, professora Franciele, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os desafios da pesquisa. Quais foram os desafios que vocês encontraram nesse um ano praticamente, né? Foi no ano de 2024, né, que foi realizado, para conseguir tirar do papel toda essa ideia e colocar em prática? Eu acho que a questão mais desafiadora mesmo é o passo a passo que a gente tem que seguir, né? Porque a gente não está na rua coletando um dado, abordando qualquer pessoa, me ajuda aqui que eu preciso. Não é dessa forma. Então, a gente está entrando na escola, né? Então, assim, a gente tem toda aquela questão de, claro, depois que foi aprovado no Comitê de Ética, de abordar sistematicamente, né? Então, a gente teve o contato com a SEDU, com a Secretaria de Educação, para poder articular com eles o convite para as escolas que foram sorteadas, porque tem isso ainda, né? A gente usou uma metodologia rigorosa, então a gente trabalhou com uma amostragem aleatória. Então, eu tive que entrar em contato com a SEDU, depois que eles aprovaram, aí eu passei a listagem das escolas, né? Que a gente precisava entrar em contato, aí eles entraram em contato com as escolas e posteriormente nós entramos com a escola particular, né? A gente teve que entrar em contato com as escolas particulares também que foram sorteadas. Aí depois disso a gente teve um seminário com os diretores, né? Ou representante das escolas para apresentar a pesquisa. Então isso tudo requer tempo, né? E requer muito diálogo, muita conversa para a gente mostrar que realmente a pesquisa ela é importante. E que a gente não precisa só do meu desejo de fazer ou do governo de fazer, mas a gente precisa dos pares que estão aí envolvidos, né? Que são a escola. E a escola foi muito parceira, tá? Todas as escolas que participaram foram muito parceiras. Será uma curiosidade, assim, de como é que foi essa relação com a escola, né? Porque é uma coisa que você tem que ir lá. Uma entrada facilitada. Sim, nós não tivemos problemas de barreira com a escola. Pelo contrário, né? Todas que participaram nos acolheram muito bem. O nosso maior desafio nesse processo da escola foi conciliar a agenda da escola com a agenda da pesquisa. Porque, assim, a escola tem uma agenda, né, bem fechadinha, né, de março a dezembro. Então, por isso que a gente foi até dezembro mesmo. E nós trabalhamos com o ensino médio. Então, tinha Enem nessa etapa. Então, assim, era uma agenda bem complexa. Mas, assim, a escola foi super acolhedora e, nesse processo, os pais também foram super acolhedores. Porque, assim, não bastava a escola aceitar, né? A gente tinha os termos de consentimento livre e esclarecido, que é o termo de aceite para participar da escola, que eram entregues para os pais, né? Então, os pais também tinham que aceitar os menores filhos. De idade, né? Exatamente. Então, assim, a gente teve uma parceria muito positiva também dos pais nesse processo. E, como sempre reafirmando, tudo de forma anônima, né? Anônima. Tem a isso. Confidencialidade. Isso, e os adolescentes também assinavam um termo, que eles também têm autonomia, né, de aceitar ou não. Mesmo o pai dele aceitando na hora, antes de responder a pesquisa ali, eles também tinham que aceitar participar, né? Os adolescentes, assim, como é que foi para eles responder, né? É um questionário sobre o uso de drogas. Por mais que saibam que é anônimo, né, eu imagino que alguns possam ter ficado meio receosos, enfim. Como é que foi essa parte? Então, aí, na hora da pesquisa em si, a gente tem o termo de assentimento livre e esclarecido, né, que é esse TAI, e ali a gente já fala um pouquinho sobre o estudo, sobre o anonimato, então assina eu, né, e assina também, então ele já tem essa primeira garantia de que vai ser anônimo. E na hora também do questionário, quando é preenchido, não tem nenhum campo que ele coloca ali o nome dele, né? Dá uma segurança para ele. Né? Então ele já sabe ali que no questionário ele não põe nada, nem documento, nem nada. Simplesmente ele vai respondendo. O único dado que a gente tem é a escola que ele participa, né? Então, fora isso, nada. E é um questionário bem amplo, né? A gente não tem questões só de droga. Isso é uma coisa importante da gente falar também, que nenhuma pesquisa que a gente lida com dados tão delicados, né? Por exemplo, eu tenho um laboratório de estudo sobre violência. Nenhuma pesquisa que eu faço sobre violência, eu já vou diretamente perguntando se a pessoa sofreu violência, né?
E da mesma forma, na condução da pesquisa de álcool e drogas, a gente também já foi perguntando para ele direto. Então, a gente começa com dados sociodemográficos, né? De quem é ele, qual a idade, como que ele se identifica na questão de gênero, de raça, cor, questão de renda, o que ele espera para o futuro. Tem uma introdução, né? Aquela relação ali, a gente vai criando uma relação, né? Mesmo que ele esteja preenchendo ali no tablet. E aí, depois, a gente chega no uso de drogas, uso de medicamentos, temos questões de violência também. Então, tem várias... É um questionário bem completo, assim, vários resultados, né? Que vão vir aí pela frente. E por falar em resultados, né, Igor? Tem uma pergunta que a gente quer fazer para ambas, né? Isso. Tem aqui, ó, eu queria saber de vocês quais os dados, né, de ambas as pesquisas aí, que mais impactaram vocês, assim, que vocês esperaram, ou que vocês não esperavam, ou que vocês já esperavam, mas foi acima do que vocês esperavam. Se vocês lembram, assim, quais os dados que vocês se sentiram mais impactados de pegar nessa pesquisa aí? Pode começar com você, Mari? Posso. Então, eu falei, né, que no meu doutorado eu trabalhei com sinistro de trânsito, isso foi em 2011, 12. E assim, quando a gente estava construindo o BI, né, aqueles desafios de filtro, enfim, coisas do próprio programa. E aí o colega estava trabalhando, eu falei, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa errada. Quando ele falou, bateu 42% positivo para álcool e droga. Eu falei, agora a gente acertou. Porque o que me surpreendeu, mas de forma ruim, né, é que desde lá de 2010, nós estamos já em 2025 e o percentual de pessoas que morrem por sinistro de trânsito, que beberam, usaram droga, continua o mesmo. Então, passa ano após ano, continua ali entre 40% e 44%. E é muito, né? E é muito, você é quase a metade, né, das pessoas, é muito. Isso evidencia a importância da pesquisa, né? Exatamente. Porque se o dado permanece, ou seja... Tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado, exatamente. E assim, nós temos propagandas, temos ações, conscientização, mas é hora de se pensar, será que essas propagandas, essa conscientização, ela está sendo efetiva? Ela está atingindo o público-alvo que ela deveria? Então, quando a gente lá na pesquisa, a gente consegue escalonar não, mas dividir, por exemplo, idade. Então, eu sei que os mais jovens, eles não bebem. Qual era a faixa etária maior desses 42%? A faixa etária fica ali nos 24 e 34 anos, que é, na verdade, a faixa etária que mais morre, na verdade, mais morre no Espírito Santo, né? Então, nós temos a prevalência aí de homens pardos e entre 24 e 34 anos. Isso aí, considerando todas as causas, né? Mas falando aí do sinistro de trânsito, por exemplo, eu sei que os mais jovens, eles consomem mais maconha. O álcool, ele vai dar mais positivo lá entre os 40 e os 50 anos. Então, é possível direcionar a política pública para esse público-alvo, né? Então, eu vou fazer uma campanha na internet, no TikTok, quem mais consome são os jovens. Eu não vou falar de álcool, eu posso falar de droga, porque são eles que usam mais a droga, né? Então, direcionar muito exatamente. Melhor, né? E o objetivo do financiamento do governo era justamente esse, né? Eu preciso conhecer o dado para eu conseguir criar uma política pública eficiente para esses casos, né? Homicídio, por exemplo, né? A gente já conhece também, né? O perfil, então, também são homens, pardos, e ali de 18, então a gente sabe que nossos jovens estão morrendo muito de homicídio, apesar de ter caído o número de homicídios, né? É importante falar isso. Mas, assim, a proporção entre eles continua, né? Continua que é aquela faixa etária. Então, são coisas que a gente consegue tentar direcionar, né? Eu sei que a cocaína está muito envolvida nos homicídios. Então, será que é o tráfico de drogas que está ali? É uma hipótese importante. O tráfico de drogas está envolvido naqueles casos. Então, a gente conseguir direcionar um pouco essa política. Muito legal. E você, professora? Qual dado mais te impactou? Eu sei que foram muitos dados, mas são muitos dados porque a gente está falando de adolescentes, né? Ou seja, pessoas entre 14 e 19 anos. E aí, quando a gente vê os dados, né, ou seja, 2 em cada 10 já experimentaram o uso de drogas, né, 6 em cada 10 já experimentaram o álcool. Então, a gente está falando num dado alarmante. E mais assim, o que mais me chama a atenção é a facilidade, né, que esses adolescentes relatam, né, de como conseguir a droga, né?
como conseguir a droga, como conseguir o álcool, e a gente vê aí a questão dos amigos, né, como uma fonte, né, importante de oferta dessas substâncias, né? E quando a gente fala dos medicamentos, porque a pesquisa ela também rastreou a questão do uso de medicamentos para emagrecer, o uso de medicamentos para ficar acordado, né? A gente vê o papel da família aí que tem, ou seja, a família sendo uma fonte da onde se obtém também esses medicamentos, né? Que são, quando a gente fala em uso de medicamentos na pesquisa, foram medicamentos que não são prescritos, né? Ou seja, aquele automedicação. Automedicação, então, extremamente elevado também. E outro dado importante também na pesquisa, que é a questão, como você está falando, a questão da promoção do conhecimento, né? A gente viu que grande parte, né? Acho que em torno de 90% dos adolescentes já tinham ouvido falar sobre drogas, já tinham tido alguma palestra, e as escolas foram uma ferramenta importante para isso, né? Então, a gente alertando mais uma vez o quanto que é importante o papel da escola nesse processo de formação e de educação, em relação à prevenção e ao enfrentamento do uso das drogas. E a família também apareceu aí, né? Como uma ferramenta importante, né? Também nesse processo. Então, assim, 9 em cada 10 já ouviram falar, e quando ouviram falar, ou foi por meio da escola, né, escola e família aí estavam como atores importantes nesse processo, né? Então, esse é um dado importante. Mas aí, quando a gente perguntou para onde que você iria, se você quisesse saber, né, sobre aí eles botaram internet. Pois gente, Pois é, né? Aí eles foram e falaram, vamos buscar na internet. Então, assim, quando a Mariana coloca essa importância, né, das diferentes ferramentas tecnológicas, né, para o adolescente, isso é importante também. Sim, porque com certeza. A internet hoje é um grande espaço para onde eles vão buscar conhecimento. E talvez buscar utilizar-se dessa ferramenta, as escolas e a família buscar utilizar dessa ferramenta da internet também, né? Nesse processo aí, né? Dessa prevenção e desse enfrentamento. Então são dados assim que nos chamam a atenção e que nos levam à preocupação. E nos mostram que precisamos juntar forças, né? Sim. Então, a família, junto com a escola, junto também com os serviços, né, de saúde, tá junto ali para poder buscarmos essa rede de proteção aí para o adolescente. Porque nada é só da família, ou nada é só da escola, não é responsabilidade única, né? Porque é ali onde vai se formar o social, né? O sujeito está sendo formado ali na sua casa, mas também no ambiente em que ele vive, né? No ambiente que ele circula, e a escola é importante. E fora que essa conscientização conjunta vai impactar também no dado da própria polícia científica, né? Porque o sinistro de trânsito, a gente está falando que os adolescentes, sim, essa pessoa mais jovem faz uso da maconha e dirige, o mais velho faz uso do álcool e dirige, se de repente na juventude dele, na adolescência, ele já tivesse recebido nessa orientação, essa conscientização, talvez esse dado, né, de 42% pudesse cair. Né? Exatamente. Sabe que há uma conexão aí, né? Com certeza. Sim. Então, a gente vê que tem adolescentes que iniciaram o uso das drogas ou do álcool muito cedo, desde os 10, 11 anos, já teve o primeiro contato, né, com essa droga, né? Então, assim, e parte deles, ou seja, se a gente vê que 6 em cada 10 já experimentaram e 3 em cada 10 continuam usando, ou seja, são adolescentes que iniciaram muito cedo e que vão continuar utilizando durante a vida adulta, né? Verdade. É realmente muito alarmante mesmo, chocante. E como vocês acham assim, vocês participaram diretamente, coordenaram, né, os estudos. Houve um diálogo depois com secretarias, enfim, procuraram vocês ou vocês levam esses dados e como é que é essa segunda etapa, né, da política depois pública? Da conclusão, exatamente, para auxiliar lá na política pública. Vocês teve esse contato, esse diálogo ou não? Ou se só apresentam os dados e a partir daí eles pegam lá e desenvolvem? Ou teve um contato direto com vocês? Então, eu acho que tanto a minha quanto a da Mariana vem muito dessa questão da iniciativa da Rede Abraço, né, da Subsecretaria de Álcool e Drogas. Eles estão buscando, né, divulgar bastante os dados, né? Então, o governo, a Subsecretaria de Álcool e Drogas, ela recebeu, né, a entrega desse produto. Esses dados, eles estão no observatório, disponível de forma online, né, na qualidade de um relatório. E ele pode ser utilizado, né, acredito eu que o próximo movimento mesmo da subsecretaria do próprio governo agora é utilizar-se desses dados para a promoção de políticas públicas. A gente sabe que isso não é de hoje para amanhã, né, é algo que precisa ser trabalhado, né, com o tempo. E a gente espera também, como a gente falou, a gente tem outros dados, né, que podem ser
trabalhados e podem ser complementares também, né? Por exemplo, o próprio uso de álcool e drogas, o quanto que isso pode influenciar nas demandas de saúde desse adolescente e nas experiências de outros agravos de saúde, né, e de violência que ele pode ter. Então, tem outros achados que também podem ser complementados. Então, esse é só um panorama, né, só um diagnóstico inicial que com certeza pode ser utilizado, sim, e que está disponível aí de forma aberta, né, para toda a população, né? Exatamente. Tanto o painel, né, quanto Sim. Os dois vocês podem chegar a eles aí aberto agora, porque a gente estava falando no início que não tem tanto acesso, mas agora com as pesquisas tem o acesso que vocês podem entrar lá no painel. Sim, tá o painel está disponível no site da Polícia Científica do Espírito Santo, é www.pci.es.gov.br. Em breve o nosso relatório também estará lá no Observatório. Quer dar o canal também do Observatório, professora? O Observatório da própria Subsecretaria de Álcool e Drogas, né? O nosso relatório já está lá disponível, acho que já tem uns 30, 40 dias, mais ou menos. Então, toda a população brasileira, né? Porque o site... É verdade. Mas com um coraçãozinho para a população capixaba, pode acessar lá o relatório e aí mães, e não somente a população acadêmica, é isso que a gente tem que mostrar. O relatório, ele está lá disponível, né, numa linguagem simples, com dados, né, simples, mas impactantes, que é para essa população mesmo acessar e mostrar que nós aqui no Espírito Santo desenvolvemos pesquisa, né, e o desenvolver pesquisa é cuidar da população, porque é a gente diagnosticar problemas da população para que esses problemas eles possam ser sanados aí com as políticas futuras que virão. E eu acredito também que no futuro próximo, né, o próprio governo do Estado, via a Secretaria de Estado de Governo e a subsecretaria, né, responsável pela Rede Abraço, vão trazer, né, novidades, acredito, em relação aos dois estudos, já que esse era o objetivo principal, né, do financiamento. Foi uma demanda, né, Foi uma demanda induzida junto à FAPES, porque a FAPES é a fomentadora da pesquisa capixaba, né? Então, eu acredito, sim, que com certeza a população em breve deve ter alguma novidade em relação a isso para tentar diminuir esses dados, né, esses números que realmente são muito impactantes. Sim. E aproveitando que a gente está falando do futuro aqui, né? Como é que você se relaciona agora? Tem próximos passos dessas pesquisas? Elas vão continuar acontecendo? O que a gente pode esperar? O que a gente pode esperar em relação a isso? As duas pesquisas. Institucionalmente, aí, por parte da Polícia Científica, nós pretendemos incluir o interior, né? A gente fez só a Grande Vitória, porque foi dados do IML de Vitória, então a gente pretende incluir o interior e pretende, né, porque a parceria foi com o IFES e eles nos entregaram o robô, né, que faz... Então, a gente pretende ficar alimentando, né, já que tem Já está ali preparado, né? Isso. Então, ele é baseado nos laudos escaneados, então os laudos continuam sendo realizados, a toxicologia continua, então a gente conseguir alimentar ali, abastecer e ter esses dados sempre atualizados. E você, professora? Então, nós entregamos o produto, né, para a subsecretaria, que era o relatório. Agora, o nosso objetivo é publicizar esses achados, né? Publicizar em formato de artigos, em levar esses dados, a gente já levou para fora do país também para apresentar, né? E levar o Espírito Santo também, né? Para dar evidências, né, ao nosso Estado com relação à produção desses achados. Mas nós também já estamos trabalhando com outros dados novos, né? Como eu disse para vocês, o questionário ele era muito amplo. Então, o objetivo agora já apresentamos prevalências, fatores associados ao uso de todas as drogas. A gente tem todas as maconha, né, crack, enfim, medicamentos. Agora a gente está no movimento de querer saber se o uso dessas drogas pode impactar em alguns aspectos mesmo da vida, né, desses adolescentes, como autoestima, ansiedade, depressão, bullying, violência, a gente tem tudo. E o contrário também, se esses aspectos, né, de depressão, de bullying, de violência no namoro, de violência na infância, se isso pode conduzir também ao uso dessas substâncias, né? Então, o nosso objetivo agora é trabalhar com esse desfecho, né, de uso de drogas, ou com essa exposição ao uso de drogas, com esses desfechos de saúde e agravos. E vocês pretendem também, assim como a Mariana, levar esse estudo para o interior do Espírito Santo? Por enquanto, não, porque a gente tem muito dado
né, para trabalhar com a região metropolitana agora, né? Mas quem sabe no futuro era um sonho que eu queria, né? A princípio a minha proposta era no Espírito Santo, só que ficaria muito caro, né? Porque eu sou muito exigente, né, na metodologia, para controlar essa coleta de dados, ter, né, contato, ficaria muito mais cara a pesquisa, então para esse momento não foi possível, mas no futuro, claro, porque assim, é sempre importante, quando a gente fala em uso de drogas, né, é importante que a gente tenha um perfil de cada espaço, de cada cenário, né. Por isso que essa pesquisa foi tão relevante, porque a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar só coleta dados da capital, né, então a gente vem com essa coleta de municípios que nunca tinham participado, onde os adolescentes nunca tinham tido voz para falar sobre isso, né? Que foi Cariacica, Fundão, Serra, Vila Velha, Guarapari. E aí é um sonho, sim, por que não, né? De estender isso para todo o interior, principalmente que a gente sabe que no interior tem uma cultura, né, de uso de álcool e que as drogas têm chegado com muita força também nesses espaços. A gente está caminhando para o fim do nosso bate-papo, né, Igor? Exatamente. Infelizmente, porque eu acho que dava para a gente conversar aqui horas e horas. E antes de finalizar, eu queria saber se vocês têm uma mensagem final para deixar para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, não só sobre essa pesquisa, mas, enfim, o trabalho de vocês como um todo, né? Polícia Científica Capixaba e as pesquisas envolvidas na UFES. Ok. Eu quero primeiramente agradecer, né? Agradecer ao governo do estado, a confiança, a FAPES, né? Pelo investimento aí nas pesquisas. Fazer pesquisa é importantíssimo, né? Somente através das pesquisas que a gente consegue identificar as lacunas e os problemas que a gente vem enfrentando e ter dados para que isso possam ser trabalhados em políticas futuras. E dizer à população capixaba, né? O nosso muito obrigado enquanto instituição de ensino, agradecer a todas as pessoas que dedicam do seu tempo ali para parar, para responder ao estudo, aos adolescentes que participaram, aos pais que aprovaram a participação, às escolas que participaram, meu muito obrigada, né? E a todas as pessoas e dizer que, gente, pesquisa é fundamental, né? Nunca quando for convidado para participar, não recusem, não recusem, né? Não recusem, verdade. participem, porque a gente precisa, é a sua oportunidade de dar voz e falar sobre aquele tema, né? E a partir daí a gente ter condições de trabalhar da melhor forma possível. Professora, quer deixar o Instagram do laboratório seu também, para o pessoal que quiser, né, saber mais? Sim, eu sou coordenadora do Laboratório de Estudos sobre Violência, Saúde e Acidentes, o Lavisa, então @Lavisa UFES, podem seguir lá, quem quiser saber mais sobre a temática, né, das violências e de todos os determinantes sociais que podem estar envolvidos, dentre eles o álcool e drogas, né, então é só seguir a gente lá e terão sempre novidades aí. Muito obrigada. Bom. Mariana. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui, conversar um pouquinho com vocês, a FAPES pelo financiamento, a SEGE por ter proposto esse edital, aos colegas de trabalho, né, porque esses dados são fruto do trabalho do dia a dia da gente lá do LabTalks, né? E falando como instituição Polícia Científica, nós somos uma instituição muito nova, recém-separada da Polícia Civil, então nós fomos criados em dezembro de 2023, não tem nem 2 anos. Então é uma instituição que é responsável por várias coisas, pelas carteiras de identidade, pela identificação civil, criminal, pela medicina legal, pelos laboratórios, toxicologia, química. Então, a gente está envolvido, está querendo contribuir cada vez mais com a população, com a sociedade. Estamos aí enfrentando a crise do metanol. Sim, verdade. O laboratório de toxicologia está pronto, está em parceria já com a Secretaria de Saúde. O laboratório de química também já está pronto para receber esse material, fazer todas as análises e cada vez uma resposta mais eficiente, mais rápida, de melhor qualidade para a sociedade. E quer deixar o Instagram também? O Instagram é @policiacientifica.es. Beleza. Professoras, né? Com certeza, sim. Vocês estão deixando um legado muito importante para o desenvolvimento do Espírito Santo. Acho que não só do Estado, né? Com essas pesquisas de vocês que realmente trazem, assim, dados muito alarmantes e que vão, sem dúvida, subsidiar o governo nessa parte de políticas públicas, né? Para melhorar cada vez mais a vida do nosso cidadão. E você faça como elas, né? Usufrua os editais da FAPES, consulte lá os editais. Sempre tem coisa nova, esse ano teve muita coisa nova, né? Nossa. E vai continuar tendo, então sempre dá acesso ao nosso site, fapes.es.gov.br, nossas redes sociais, fique por dentro, que sempre pode ter edital ali que você pode
fazer sua pesquisa ou empreender também, que a gente tem de inovação, enfim. Fica ligado nas nossas redes sociais e no nosso site, não é isso, Samara? É isso, e até o próximo episódio. Até Tchauzinho. lá.